Imagine só se você fosse um streamer qualquer e de repente fosse enviado para outro mundo, com outro grupo de streamers e agora você precisa jogar para sobreviver. Como será que você reagiria com tudo isso, hein? Bem, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime que a gente vai falar hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime chamado Naka no Hito Genome. Se você não entendeu, pode ficar tranquilo que o nome vai estar aqui na descrição para você como sempre. E bem, o anime inicia com vários jovens no computador sendo escolhidos para participar de uma fase fechada de The Ones Within. E então, instantes depois de receberem o convite, os jogadores são mandados para uma floresta desconhecida. Acompanhamos um adolescente que estava casualmente vendo a mensagem de que havia sido aceito. E logo após espirrar, ele acorda nessa floresta ao lado de uma garota de cabelos rosas que estava desmaiada ao seu lado. Ele tenta acordá-la na boa, mas a garota acorda achando que ele tá se aproveitando e acaba dando um soco no rosto dele. Coitadinho, ele só queria ajudar, mas então a garota pergunta qual o nome dele e ele responde que se chama Iride. Sem ter escolha, a jovem garota começou a andar com Iride para procurar alguma coisa sobre o que indicasse o que eles estavam fazendo naquela floresta. E enquanto eles andavam, um grande tremor surge perto deles. E quando eles olham na direção do tremor, eles percebem que quem tá causando tudo aquilo é um grande panda, maior que as próprias árvores da floresta. Rapidamente eles se escondem e ficam observando o panda caminhar. Porém, Iride acaba espirrando, chamando a atenção do grande panda que começa a perseguir eles pela floresta. Pois é, olha só a falta que faz o antialérgico, o cara não para de espirrar. E enquanto eles fugiam, eles encontram um outro jovem cortando um grande rato com um guarda-chuva. Este garoto dá dica pra eles, dizendo que era fácil derrotar aquelas criaturas, mesmo que elas aparentassem ser muito maiores que eles, e então ele entregou uma espada para a garota. E enquanto isso, Iride ia subindo em uma árvore, tentando ver de perto o grande panda que estava perseguindo eles. E ao ficar de boa com o panda, Iride percebe que ele é um animal dócil, na verdade. O panda não pretendia atacar eles e então eles colocaram o nome do panda de Pandora e se despedem do grande panda que começa a andar em direção oposta a eles. Meio que eles ficaram amigos assim no final. E enquanto os três jovens conversavam, surgiu uma outra pessoa misteriosa, se apresentando como o supressor da 13ª classe do jogo, e disse que se chamava então Paka. Paka disse que a primeira fase é chamada de Batalha Animal. Pelo que ele disse, eles teriam que vencer um animal grande para concluir a primeira missão. Paka aponta para Iride dizendo que não esperava que alguém seria capaz de fazer amizade com um panda assim como ele havia feito. E isso era algo muito intrigante vindo de sua parte. Paka pede para que eles olhem o seu braço, e ao olhar eles percebem que tem um contador ali. Ele então diz que isso é um contador epidérmico, estando conectado ao servidor principal da torre. E este contador supostamente exibe as visualizações que eles estão tendo em tempo real naquele mundo. Lembrem-se que, como eu disse, eles são todos streamers. Paka então apresenta os dois jovens que estavam junto com Iride, olhando primeiramente para o garoto que havia derrotado o rato, chamando ele de jogador Sengoku. E depois Paka olha para a garota de cabelos rosas, a jogadora do horror, senhorita Sarayashiki. Paka começa a dizer que eles possuem apenas um objetivo a cumprir enquanto estiverem participando daquele jogo. Eles precisavam fazer com que o contador chegasse a 100 milhões de visualizações. Na verdade, a vida deles dependia disso. A cena muda, vemos então participantes desse jogo. Eles se encontram em uma sala de aula se apresentando enquanto Paka conduz a apresentação. Conhecemos então o nome dos outros personagens e suas qualificações. Iride Akatsuki, especializado em jogos de fuga. Inaba Himiko, especializado em jogos de criação. Kudo Anya, especializado em jogos de luta. Horo Moriyuzu, especializado em jogos de puzzle, labirinto e speedruns. Sarayashiki Karen, especializado em jogos de horror. Oshigiri Zakuro, especialista em jogos stiffs. Nagasaki Kaikoko, especializado em jogos Sengoku e jogos de estilo japonês. E por fim, Ayakawa Makino, um especialista em jogos de simulador de namoro. E após terem se apresentado, a segunda fase do jogo finalmente se inicia. A segunda fase se chama Troca Oyuja, onde 4 jogadores eram necessários para que acontecesse, e aqueles que se recusassem a jogar seriam presos na Sala Branca, onde eles iriam passar a eternidade. Na segunda fase, Iride, Karen, Zakuro e Anya são escolhidos para realizar os 3 desejos do espírito e obter assim o cromossomo 01, para que consigam concluir essa fase e permitir com que o jogo continue. Os 4 jogadores colocam o seu dedo em uma moeda que estava no centro de um tabuleiro Ouija, e a moeda começa a se mexer sozinha então. E o primeiro pedido do espírito é água, o segundo é ter amigos e o último era ter Iride para ele. Pois é, Iride, olha só, né, você é muito desejado, até mesmo por criaturas aqui. E após cumprirem os 3 desejos, o espírito aparece na sala e tenta queimar Iride, mas ele consegue acalmar o espírito e consegue obter o cromossomo 01, concluindo sim a fase 2 do jogo. No dia seguinte, Paka convoca os 8 jogadores para uma fazenda, onde ele explicaria como funcionaria a terceira etapa. E antes de explicar, ele diz que é proibido ir ao andar 5 ou acima da torre. Para a terceira fase, eles têm que cuidar de Murasaki, uma garota que sairá do ovo e a levará junto com um ídolo da escola, Hikaru Genji. Desta vez não há nenhum tipo de votação, o que significa que os jogadores decidem quem está participando. E o limite máximo aqui
novamente são 4 jogadores. Iride, Himiko, Anya e Makino formam um grupo para protegerem o grande ovo, e após conversarem eles se unem em volta do ovo e dão as mãos para que a temperatura de seus corpos fossem capazes de aquecer o ovo. E fazendo isso eles conseguem fazer o ovo se chocar, e dali sai uma menina com cabeça de panda semelhante a Paka. E após passarem o dia inteiro cuidando de Murasaki, que é a garota panda, lembrando aqui, eles levam ela até a academia feminina Shikibu, onde era permitido apenas a entrada de mulheres. E ao tentar entrar, a Anya é capturada por 2 seguranças e é eliminado na terceira fase. Para conseguir entrar na escola, Iride de mulher para que não fosse eliminado assim como tinha acontecido com Anya. Makino então decide fazer a mesma coisa, possibilitando com que os garotos assim entrassem na escola. E depois de oferecer um dia feliz de aula para Murasaki, conseguem concluir o objetivo novamente, completando então a terceira fase, obtendo assim o famoso cromossomo 2. E essa missão fez com que a pontuação de views de cada um dos participantes aumentassem ainda mais. Iride e os outros estavam no saguão quando Kaikoku apareceu com Zakuro, e Kaikoku disse então que eles estavam ocupados com o terceiro estágio. Eles e Zakuro invadiram o andar 51, que era proibido para todos, e enquanto relatavam o que havia acontecido, eles foram atacados por um monstro planta, e este monstro acertou bem a perna de Zakuro. Paka então abriu o alto-falante e disse que como eles invadiram o andar 51, o estágio 4 se tornaria um estágio de nível S, chamado Exterminar os Mimikyu Canibais. Kaikoku então salva Zakuro, mas ia acertar Anya também, e eles começam a discutir quando Himiko jogou um flashbang no monstro, fazendo com que ele caísse e se separasse do grupo. Iride e Anya então foram separados do resto também, e Yuzo diz a eles para encontrá-los no depósito de comida no porão. Ao chegar no porão, eles encontram comida e procuram maneiras de conseguir destruir as plantas que estavam se disfarçando de participantes do jogo para conseguir enganar os outros. E após um longo dia de trabalho, os jogadores no quarto estágio, o locutor começa a revelar a voz de Paka. Ele diz que já faz uma semana que eles estão naquele mundo e que já se passaram de 5 milhões de visualizações, e isso é o primeiro recorde na história do jogo. E se sente honrado como responsável pelo 13º distrito. E na noite daquele mesmo dia, Iride vai até o banheiro enquanto lavava as mãos, e Yuzo apareceu atrás dele com um martelo, olhando pra ele com um olhar bem assustador, e sem pensar 2 vezes ela bateu o martelo no espelho. Iride se assusta e tenta usar o seu braço para defender a próxima martelada. Então Yuzo deduz que Iride era um Mimikyu Canibus também, e ela sabia disso pelo modo que ele se comportava e se defendia, além do fato de que Yuzo sabia tudo sobre Iride, afinal ela sempre estava observando ele mesmo fora do jogo, como se fosse uma espécie de stalker. Por esse motivo ela sabia perfeitamente se Iride era real ou apenas um Mimikyu Canibais. Yuzo então pega uma seringa com um produto capaz de eliminar qualquer um, e ela percebe que ele pode ser o líder dos tais Mimikyu Canibais, e ela então coloca esse produto no Iride falso, e assim ele acaba se desfazendo no mesmo instante, pois ela estava certa sobre desconfiar daquele Iride, porque não era ele mesmo. E após eliminá-lo, Yuzo pega do seu bolso o cromossomo 03, concluindo então a quarta fase agora que todos os Mimikyu Canibais estavam simplesmente eliminados. E enquanto tudo isso rolava, o número de views deles só ia aumentando cada vez mais. No dia seguinte, Iride se aproxima de Himiko perguntando se ela quer o grampo de cabelo que ele ganhou, e ela percebe que alguém deu um soco no rosto dele. Ela pergunta o que aconteceu dele, Iride diz então que foi Anya na noite anterior, e na torre Iride vai até Anya perguntando se ele pode sentar e comer suas pimentas, só que Anya se recusa a deixá-lo fazer. Himiko vem para ajudar no relacionamento entre ele e Iride, mas ela acaba não ajudando muito e Anya acaba ficando ainda mais furioso. Karin pergunta o que aconteceu entre aqueles dois, só que Yuzo interrompe Iride perguntando onde estava Zakuro ou Kaikoku. Vemos então que Zakuro se encontrou com Kaikoku enquanto ele estava explorando novamente a cidade. Eles começaram a conversar até que Zakuro revela que está naquele local apenas para encontrar a sua irmã gêmea. À noite, Paka traz todos os jogadores para uma vila para a quinta fase. Paka menciona que o quinto estágio é chamado de extermínio de demônios, e ele acrescenta que os demônios sequestraram a jovem donzela na aldeia. Então o trabalho daquele grupo é simplesmente resgatar a donzela. Ele acompanha o grupo até um ancião que continuará com o resto da história e depois disso vai embora. Iride dirige-se para casa porque entrará na primeira, mas Anya o impede, afirmando que ele deve ser cauteloso naquele momento. Ele afirma que vai ficar tudo bem, porque não é como se alguém com uma espada estivesse esperando por ele. Só que quando ele abre a porta, uma garota correndo em sua direção quer tirar a sua vida de todo jeito, e acabou que ele foi salvo por Kaikoku. Então tem que tomar muito cuidado todo tempo aqui nesse jogo. E a garota então pergunta se eles eram demônios, então ela leva eles ao ancião para que ele explique o que está acontecendo. E ao entrarem, o mais velho se apresenta revelando seu nome. Ele se chama Kihashi e a menina é a sua neta Kika, e ele se arrependeu do que ela fez. Afinal, ela tinha acabado de atacar alguém do nada, isso assustou todo mundo. E ele acrescenta dizendo que essa noite um demônio vai capturar uma garota e ele tem medo que seja sua neta. Ele percebe que eles vieram para acabar com aquela situação demônio, então ele dá 2 mantos de sacrifício para que eles completem o estágio. E Yuzo afirma que é bom eles descobrirem a base do demônio para caso um deles seja capturado. Kaikoku acrescenta dizendo que talvez eles não estejam mais vivos, mas Kika diz que não, que foi apenas silenciada por seu avô. E no meio dessa confusão o grupo começa a discutir quem vai participar, e diz então que Kaikoku e Zakuro são os 2 primeiros. Iride então, como sempre, se coloca como voluntário para estar à disposição, só que o velho Kihashi interrompe a discussão dos garotos e revela que uma lenda diz que os demônios preferem mulheres com corpos definidos. Isso não ajuda
ajudou muito porque todos começaram a discutir sobre quem usaria uma das vestes para ser o tal sacrifício para que o demônio surgisse. E todos ficaram ali um tempo discutindo. E quando todos se acalmaram, Yuzo teve a ideia de vestir Makino de mulher, já que ele dormia o tempo todo. Coitado, dormiu, então não tem a vez de escolher, né? Vai ser assim mesmo. E do lado de fora, Zakuro pergunta a Yuzo por que ela escolheu Makino. E ela afirma que qualquer um deles será pego nos olhos de Makino, independente do seu tipo ou da sua idade. Kaikoku então escuta aquilo e tenta olhar em seus olhos, mas sente bastante nojo. Então todos foram se esconder nos arbustos e esperar que o demônio aparecesse. Kika aparece atrás deles em silêncio. Ela diz que todos eles eram bem estúpidos. E na verdade ela tinha a intenção de acabar com a vida deles, principalmente de Kaikoku, desde que ele a pegou antes. Kaikoku percebe Kika atrás dele e pergunta o que ela está fazendo ali. E ela simplesmente enlouquece, mas diz que há um inseto em suas costas. Himiko remove o inseto das costas dela e afirma que esse inseto é na verdade muito pequeno e rechonchudo. Karin os avisa para voltarem à sua posição e deixarem os insetos de lado, até que eles acabam ouvindo uma batida onde um enorme demônio gigante aparece. Ele aparece logo atrás de Iri e de Makino, levando-os até o seu rosto, e ele percebe que seus corpos não são tão bonitos e nem mesmo definidos. Na verdade eram bem magros e frágeis. Bem nessa hora, Anya joga sua ferramenta de combate no demônio gigante, conseguindo distraí-lo. Todos saem enfrentando o demônio gigante, e então Kika captura Karin e entrega ela como uma espécie de refém para o seu avô. Então eles percebem que o demônio gigante é na verdade o próprio ancião Kihachi, e ele pega Kika e Karin em sua mão e sai dali. Irid grita dizendo se ele pode ir também, mas eles disseram que não tem espaço para outra pessoa. Irid então diz que será como um julgamento e eles poderão tirar a sua vida caso não precisem mais da sua presença. Pois é, o cara tá confiante e quer ajudar em todas as fases de todo jeito. E ele então sai com Kihachi, Kika e Karin. Anya diz que não sabe para onde eles estão indo, só que Yuzo afirma que colocou um transmissor no pescoço de Irid, e assim seria muito mais fácil localizá-los. E assim acaba o quarto episódio e também o nosso recap de Naka no Hito Genome. Se vocês gostaram do vídeo e querem uma parte 2, comentem e deixem um like aqui pra mim. Se inscreva aqui no canal para receber as melhores notificações de anime e até o próximo vídeo. Valeu!